dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou um homem branco, de cabelo branco, uma camisa azul e branco com blazer escuro. E atrás de mim eu estou aqui no escritório de São Paulo hoje, atrás de mim tem uma janela com um desenho na janela. O nosso evento de hoje vai ser sobre o Comitê de Auditoria, parte-chave dentro do processo de controle e governança das empresas. Alguns itens de logística para quem junta conosco pela primeira vez. A sessão será gravada, seria enviada para você. E aí o mais importante, você pode fazer suas perguntas ao longo do evento. Quem fizer mais perguntas que ainda não ganhou chocolate, vai levar o chocolate, que a gente vai mandar um cesto de chocolate para a sua casa. Pode nos acompanhar nas redes sociais, e aí dentro da sua tela tem uma aba para as perguntas, tem uma aba para as publicações, onde você tem uma aba da apresentação, onde já pode baixar a apresentação. A gente vai passar por várias matérias técnicas, e aí você pode baixar os slides onde você já tem acesso a toda matéria técnica. E a gente recomenda a utilização de Google Chrome para melhor experiência. E aí, obviamente, só pontua profissionais com registro ativo para fins do treinamento. E aí, qualquer dúvida, tem nosso e-mail aqui do Novas Perspectivas. Aí, estou falando um pouco do programa Novas Perspectivas. Aliás, esqueci de falar Feliz Ano Novo para todos, Feliz 2025. E aqui nesse programa tem nosso site, onde você tem a programação dos nossos eventos, e tem nossa playlist do YouTube, onde você pode acessar os eventos que já fizemos, onde tem uns 400 horas de gravação de evento de treinamento passado. Para você, para alguém acessar completamente aberto, é simplesmente entrar no nosso site, preencher seus dados no cadastro, e você recebe as comunicações sobre nossos eventos e recebe convites para todos os nossos eventos. Os eventos são completamente abertos, gratuitos, e são registrados para várias finalidades, do CRC, CFC, para IBGC, entre outros, e todo mundo recebe certificado de participação. Aqui tem os últimos eventos que fizemos, sempre recebemos pedidos de quais foram os últimos eventos que fizemos. Estou falando do nosso próximo evento, semana que vem, vai ser 9 horas, então, na quarta-feira, nosso evento tradicional, e aí agora vai ter nosso evento de fechamento do ano, onde vamos tratar de temas contábeis, fiscais, regulatórios. E com isso eu vou pedir para nossos panelistas de hoje se apresentem. Maria José, você quer se apresentar? Sim, Kieran, obrigada. Feliz ano a todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa laranja e estou aqui no escritório da PwC também. Então, tem aqui no fundo o nosso escritório. E um ótimo evento a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. E Karen, você quer se apresentar? Sim, Kieran, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Feliz 2025. Eu estou aqui no escritório, mas do Rio de Janeiro, aqui na PwC. Então, tem um fundo aqui atrás de mim que é uma parede espelhada, que é transparente. Sou uma mulher branca, cabelos longos, loiros. Estou usando óculos e uma camisa listrada em azul e branco com gola branca. Bom evento a todos. Obrigado, Karen. E Melissa, você quer se apresentar? Claro. Vocês me ouvem, Kieran? Sim. Sim? Então, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui neste primeiro webcast do ano. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, cabelos castanhos, com franja na altura do ombro, um pouquinho encaracolados e bagunçados. Estou usando um colar, uma camisa cor de, não sei que cor é essa, algo entre cor-de-rosa e salmão, e estou no escritório da PwC, então temos atrás de mim uma porta de vidro, né, com
os desenhos da PwC, e será um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Obrigada, Kieran. Obrigada, Missy. E aí vamos continuar aqui. Aqui tem os treinamentos anteriores que a gente já tem realizado sobre o Comitê de Auditoria, então tem 7 eventos anteriores aqui sobre os temas de Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e temas relacionados. Temos as publicações, então aqui as publicações focadas em Comitê de Auditoria. Então tem o Comitê de Auditoria, o checklist do Oversight, que muitas vezes é utilizado para a gente verificar a atuação do Comitê de Auditoria. Tem a publicação da PwC aqui na Excelência Comitês de Auditoria. Tem a questão o terceiro aqui, a publicação para avaliação dos auditores independentes, os índices a serem considerados. Tem a publicação sobre a supervisão do auditor. Tem o tema sobre os temas do último trimestre do ano, então sobre os temas contábeis do último do ano 2024, agora que estamos no fechamento. Tem agora recém-publicado o relatório da transparência do PwC Brasil, que vamos falar um pouco mais depois. Temos aí tem a Governance Insight Center, que é um centro de temas de governança de várias publicações para membros de conselho, e aí especificamente de Comitê de Auditoria. Então, o oitavo é as publicações referentes aos membros do Comitê de Auditoria. Aí tem a publicação do IBGC sobre as orientações das melhores práticas do Comitê de Auditoria. Temos o guia para temas de fechamento de 2024 para os comitês de auditoria. Temos a tema do envolvimento do Comitê de Auditoria em tecnologia, talento e temas vinculados. E aí tem a transformação da função financeira das empresas, envolvimento do Comitê de Auditoria nisso. Temos a publicação de divulgação. Algumas empresas têm comitês separados de divulgação, mas muitas empresas deixam uma função do comitê de revisar os documentos sendo divulgados pela empresa no Comitê de Auditoria. Então, aí tem uma checklist de cuidados sobre a divulgação de temas, de relatórios e outras informações da empresa. Aí tem 14, o envolvimento do Comitê de Auditoria sobre a publicação de relatórios ESG, que é um tema importante para o Brasil, considerando as novas normas os novos relatórios ESG está vindo. E aí tem a publicação de efetividade para os comitês de auditoria e dicas para o chairman, o chairwoman do comitê de auditoria. E aí com isso, e aí finalmente tem um link para o nosso site Nova Equação para explicar a forma que nós trabalhamos. Com isso, vamos para a nossa pesquisa tradicional de aquecimento. Então, se eu mandar a primeira pesquisa aqui. Então a nossa pesquisa tem 5 perguntas de aquecimento para a gente saber as áreas que a gente deveria focar nos comentários, nosso evento. Então, o primeiro aqui é: o Comitê de Auditoria deveria ser responsável pela supervisão de quais itens? Então, quais itens e a gente agradece se todo mundo poderia entrar e voltar para a gente ter melhor sensibilidade sobre os tópicos mais relevantes. Mas, então, os tópicos dos comitês de auditoria são: a opção A é preparação das demonstrações financeiras, B, testes de controles internos, C, serviços de auditoria interno, D, auditoria interna e denúncias, E, planejamento financeiro e orçamento, F, transações não usuais e complexas, G, relatório ESG e H, não sei responder. E aí, olhando os votos aqui, nós temos votos para vários itens aqui, mas os itens têm um volume grande de votos vindo para
para a preparação de demonstrações financeiras, para os controles internos, para os serviços de auditoria independente, para a auditoria interna e denúncias. É interessante, tem muito pouco volta para planejamento financeiro e orçamento. Aí volta tem um número de voto um pouco menor para transações não usuais e o relatório ESG. Ou seja, em termos de responsabilidade e áreas de foco, de supervisão, tem muitas áreas abaixo do Comitê de Auditoria. Então, vamos para a segunda pesquisa. Então, vocês devem estar recebendo qual tipo de órgão você considera que agrega valor significativo para a empresa. Em termos dos diferentes tipos de órgão, nós temos opção A, Comitê de Auditoria Estatutária. Aí nós temos Comitê de Auditoria Não Estatutário, que pode ser aceito pela Bacen. Nós temos Comitê de Auditoria Não Estatutário não requerido pelo regulador. Nós temos o Conselho Fiscal. Tem a opção E, o Conselho de Administração inteiro, onde eles podem realizar atividades, incluindo o papel do Comitê de Auditoria. F, nenhuma das opções acima, e G, não sei responder. O interessante é que que tem maior volume de votos é o Conselho Fiscal. É interessante que nosso evento é sobre o Comitê de Auditoria, vamos falar sobre o Conselho Fiscal também, mas em termos individuais, o Conselho Fiscal tem maior número, e talvez somando as primeiras 3 formas de Comitê de Auditoria, eles superam, e tem um pouco menos de votos para o Comitê de Auditoria Estatutária. E também vem o modelo do Conselho de Administração inteiro, também tem um número razoável de votos. Mas, então, primeiro vem o Conselho Fiscal, mas em segundo lugar, Comitê de Auditoria Estatutária. É interessante, ou seja, os 2 modelos estatutários que são considerados talvez como agregando maior valor, porque talvez eles têm funções definidas na regulamentação. Diferente dos outros modelos de Comitê de Auditoria e obviamente tem também, em terceiro lugar, vem o Conselho de Administração como todo, que é definido por exemplo, na lei dos SAs, o papel. Muito obrigado para todos que votaram. Então, vamos para a terceira pesquisa. Quais são as áreas de foco para fechamento das demonstrações financeiras para o exercício 2024? Aqui estamos no fechamento de 2024 e que você considera como sendo os tópicos importantes para o fechamento. Então, a opção A são as novas regulamentações, por exemplo, a reforma tributária de consumo, as novas B, os novos nomes contábeis, C, testes de recuperação de ativos, D, transações não usuais como combinação de negócios, E, pontos de auditoria, F são novos negócios, transações, e G, não sei responder. Nós temos, em termos de pontos importantes, nós temos um número razoável de votos para todos. O que tem pouco mais de voto são as novas normas contábeis. Aí vem uma sequência de... nós temos um número parecido de votos para as novas regulamentações fiscais, teste de recuperação de ativos, transações não usuais, pontos de auditoria, e aí cai um pouco para novos negócios, novas transações. Então, vamos para a pesquisa 4. Quais procedimentos devem ser feitos sobre as demonstrações financeiras anuais? Em termos do envolvimento do Comitê de Auditoria com as demonstrações financeiras anuais, o que você acha que deve ser feito? Se opção A, uma reunião com... E aí você pode escolher várias opções aqui, mas opção A, reunião com a administração, B, reunião com auditores, C, revisar as demonstrações financeiras, D, revisar os documentos a serem publicados junto com as demonstrações financeiras, como o relatório de administração, E, análise das variações frente ao orçamento, F, análise dos temas não usuais, G,
chamar especialistas para os temas complexos, H não sei responder. Em termos de voto, os primeiros 4 são muito parecidos aqui, ou seja, espera-se uma reunião com a administração, uma reunião com os auditores, a revisão das demonstrações financeiras e a revisão também dos documentos a serem publicados juntos como o relatório de administração. E aí ele cai um pouco para a análise de temas não usuais e chamar especialistas para temas complexos. E aí cai um pouco mais para a análise do frente ao orçamento. O interessante é aqui tem poucos votos do envolvimento do Comitê de Auditoria frente a esta parte do orçamento da empresa. Né? Então, vamos para a última pesquisa. Então, na última, quais são as áreas de foco para exercício de 2025? Porque além de estar fechando o ano 2024, também o Comitê de Auditoria tem que estar pensando, planejando o ano 2025. Em termos dos tópicos para planejamento 2025, quais são os tópicos os tópicos que estão na agenda? O novo relatório requerido para as empresas CVM, para as empresas e as demais empresas para a norma da CFC. Tem a lei que entrou no final do ano criando o mercado de carbono no Brasil, a Lei 15042. Tem a contabilização de crédito de carbono, ou seja, que vai entrar junto com o mercado regulamentado de carbono, que entra junto com a nova lei, e o mercado atual voluntário. Tem o novo modelo das demonstrações financeiras, tem a reforma tributária de consumo, tem a adoção parcial do Pillar 2 de aumento do contribuição social, tem as alterações, regulamentações. Na realidade, a F já está em lei, então já teve uma lei emitida em dezembro sobre isso. E G, as alterações regulatórias a serem implementadas devido às mudanças que estão sendo discutidas no B3, que vai impactar as empresas no novo mercado. Aí tem também a discussão de alteração da lei das SAs, ou seja, potenciais novos impactos. O maior número de votos aqui é para o novo modelo das demonstrações financeiras, aí seguido por o primeiro relatório no ESG no padrão internacional, a opção A, e tem E, que é a reforma tributária de consumo. Depois cai bastante os votos para a opção C, a contabilização dos créditos de carbono, a nova legislação de mercado de carbono no Brasil, e cai ainda mais para talvez no mesmo nível tem a questão das novas partes regulatórias vindo do B3 e da lei das SAs. E aí, por fim, tem a nova lei que entra em vigor no 1º de janeiro de 2025, que tem aumento na contribuição social, que vamos ter um evento separado sobre isso. Legal, acho que com isso terminamos nossa pesquisa de aquecimento. Muito obrigado para todo mundo que entrou aqui para responder. E com isso eu vou passar para a Melissa. Melissa, está com você. Muito obrigada, Kieran. Perdão, estava tendo dificuldade aqui de desmutar meu microfone, mas já está resolvido. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal. Aliás, né, em primeira instância, feliz ano novo a todos. Né? Novamente, um grande prazer iniciar esse ano de webcasts com vocês. E vamos começar colocando o Comitê de Auditoria dentro do contexto de governança corporativa. Então, no nosso primeiro slide, nós trouxemos aqui a visão geral do que seja hoje um sistema genérico potencialmente mais aceito de governança corporativa. Lembrando que, pela definição do IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração,
diretoria, órgãos de fiscalização e controle, além das demais partes interessadas, certo? O que é isso? Na verdade, é todo um sistema. Eu vou cronometrar aqui a nossa fala, porque senão eu vou atrapalhar os colegas em termos de tempo. Muito bem. Então, voltando aqui, o sistema de governança corporativa, na verdade, é todo um sistema criado para mitigar conflitos de agência via um arcabouço de regras e práticas de mercado, com um sistema de pesos e contrapesos. Então, a gente tem uma assembleia de acionistas, que são os donos efetivos do negócio, que escolhem, né, uma composição para um determinado conselho de administração que os representa. Em geral, a gente tem comitês acessórios a este conselho de administração, que podem assessorar o conselho de administração nas diversas instâncias, né? Então, nós colocamos aqui os comitês acessórios, dentre os quais o comitê de auditoria, né? E aí a gente vê já nesse infográfico a auditoria independente com um reporte para o comitê de auditoria, bem como a auditoria interna com um reporte para o comitê de auditoria e o comitê de auditoria com reporte para o conselho de administração. Já o Conselho Fiscal é um órgão independente que responde diretamente à Assembleia de Acionistas. Então, aqui a gente já vê uma primeira diferença, né? Vamos falar especificamente das diferenças entre Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, mas aqui a gente já vê especificamente uma diferença. O Comitê de Auditoria é um órgão acessório ao Conselho de Administração e responde, portanto, a ele. O Conselho Fiscal é um órgão independente, composto por conselheiros escolhidos pela Assembleia de Acionistas e que responde diretamente à Assembleia de Acionistas. Tá? Então, essa é a primeira diferença que nós temos aqui. Passando para o nosso próximo slide, então isso só para a gente contextualizar aonde da governança corporativa que está situado ali o nosso Comitê de Auditoria. Passando para o nosso próximo slide, nós trouxemos aí os diversos comitês acessórios que podem compor a estrutura e o apoio ao sistema de governança corporativa e ao conselho de administração. O que é interessante notar, e aí obviamente a gente pode ter comitê de riscos, comitê de finanças, comitê de estratégia, comitê de inovação, comitê de RH e de pessoas, comitê de nomeação, comitê de sucessão, enfim, uma série de comitês, dependendo das necessidades do conselho de administração, do porte da empresa e do próprio setor, né? Mas o que é importante a gente trazer é que o comitê de auditoria, no Brasil, é o único obrigatório para novo mercado, né, segmento da B3, e para algumas das entidades reguladas pelo Banco Central e pela SUSEP, ou seja, entidades financeiras, né, e entidades aí de previdência e seguros, tá? Existe no Brasil a possibilidade de comitê de auditoria estatutário, que foi instituído em 2011 pela Instrução CVM 509, que foi revogada recentemente pela Resolução CVM 80. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as atribuições de um comitê de auditoria estatutário. Tá? E é interessante a gente trazer também que nos Estados Unidos são 3 comitês que são efetivamente obrigatórios, dentre os quais o comitê de auditoria, com algumas atribuições levemente diferentes do que aqui no Brasil, muito embora exista hoje uma grande convergência entre atribuições e constituição do comitê. Tá? Então, só para citar, a gente tem aí como obrigatoriedade lá também o comitê de nomeação e o comitê de compensação, que não necessariamente são obrigatórios para FPIs, mas o comitê de auditoria sim. Tá? Então, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Então, trouxemos um pouquinho, né, da situação e da inserção do Comitê de Auditoria dentro da governança corporativa. E agora vamos trazer um pouquinho das atribuições do Comitê de Auditoria. Em nosso primeiro slide, nós trouxemos a diferença entre o Comitê de Auditoria
e o Conselho Fiscal. Por que este tema? Porque, inclusive, como nós vimos na pesquisa agora, há 5 minutos atrás, que o Kieran estava conduzindo, ainda existe bastante confusão entre uma coisa e outra, e existe alguma sobreposição ou impressão de sobreposição em relação às atribuições dos dois órgãos. Então, só para nós clarificarmos a diferença entre uma coisa e outra. Para começo de conversa, o reporte é diferente, como nós já vimos no slide ali, de governança corporativa. Então, se por um lado o Comitê de Auditoria responde ao Conselho de Administração, o Conselho Fiscal responde diretamente à Assembleia de Acionistas, né? A função do Comitê de Auditoria é de assessoramento do Conselho de Administração. E é uma função não deliberativa, ou seja, em teoria, o Comitê de Auditoria não toma decisões estratégicas sozinho, né? Ele leva as principais deliberações para o âmbito do próprio Conselho de Administração. Enquanto o Conselho Fiscal é um órgão independente e autônomo, né, cuja função é de fiscalização e que pode, sim, tomar decisões sozinho, né, ou levar essas decisões diretamente à Assembleia de Acionistas, tá? Sua função é especificamente de fiscalização em nome do acionista. Então, a gente tem aí uma diferença, né? Você tem uma função de assessoramento no Comitê de Auditoria e uma função de fiscalização no Conselho Fiscal, tá? Em relação à composição, costuma ser semelhante, mas determinada por normativas diferentes. Então, a composição no Comitê de Auditoria depende da regulamentação que está sendo seguida, né? Seja Bacen, SUSEP, Novo Mercado, normativa US, né? Normativa norte-americana. Em geral, consta do Comitê de Auditoria uma composição de 3 membros, sendo um dos quais um especialista, que a gente fala, né, um expert, um especialista, e aí cada normativa vai ter a sua definição ali de especialista, mas geralmente são pessoas com experiência no mercado financeiro, com experiência em contabilidade corporativa, com experiência em auditoria, tá? O Conselho Fiscal, pela lei das SA, de 76, que é a lei que definiu a instauração e a composição do Conselho Fiscal, deve ter no mínimo 3 e no máximo 5 membros, com respectivos suplentes no número de composição, né? Ou seja, se forem 5 membros, serão 5 suplentes, todos eleitos por assembleia, né? Ou seja, todos determinados pela Assembleia de Acionistas, tá? Em relação à atuação, o Comitê de Auditoria tem atuação colegiada, ou seja, as decisões e interpretações devem ser tomadas em conjunto, enquanto o Conselho Fiscal pode ter interpretações e questionamentos tomados individualmente, ou seja, cada conselheiro do Conselho Fiscal tem sim a liberdade de exigir ou demandar determinadas informações ou explicações que achar necessárias individualmente, tá? E aí, em relação às principais diferenças de atribuição, nós já trouxemos, né, que o aspecto do Comitê de Auditoria primordial é um aspecto de supervisão, enquanto o do Conselho Fiscal é um aspecto de exame e fiscalização. Então, o Comitê de Auditoria tem como determinação e atribuição supervisionar o quê? O processo de elaboração das demonstrações financeiras, conformidade com leis e normas, controles internos e gerenciamento de riscos, auditoria interna, cumprimento de código de conduta, acompanhamento do canal de denúncias, entre outras atribuições aí de supervisão do processo executivo. O Conselho Fiscal, por sua vez, deve examinar e opinar sobre demonstrações financeiras, denunciar erros, fraudes ou crimes, né? Ou seja, apontar quando acredita que tenha algum tipo de erro e fiscalizar os atos de administradores, né? Ou seja, são atribuições que se sobrepõem de alguma forma,
mas que têm funções bem distintas, né? Determinadas de forma bem distinta. Pode falar, Kio. Isso ia colocar que quem faz parte do Comitê de Auditoria do Conselho Fiscal, ou até quem reporta, acho que é super importante entender os estatutos e a regulamentação sendo aplicável, porque a gente vê, especialmente no Comitê de Auditoria, tem uma variação de obrigações que existem no estatuto. Aqui a gente colocou os mais comuns, mas muitas vezes o Comitê de Auditoria ele tem seu próprio estatuto, ele tem seus próprios, e o estatuto que define ou até uma combinação do estatuto e a regulamentação aplicável que define as obrigações e as responsabilidades. E é sempre sempre a primeira pergunta para alguém que entra num Comitê de Auditoria do Conselho Fiscal, que tipo, quais são as responsabilidades, até onde que vai as obrigações. E aí isso não se define ou na regulamentação ou no estatuto, que tem que ser a primeira documento para ler, talvez seja isso para alinhar e entender bem essas obrigações. E às vezes até que tem pedidos de interpretações jurídicas sobre as responsabilidades em casos específicos. Desculpa, pode. Perfeito, Kieran. Obrigada pela complementação. Exatamente, pessoal. Então, por isso que, na verdade, a atuação do Comitê de Auditoria depende muito aí da normativa que estiver sendo seguida, bem como da determinação da própria companhia, a determinação setorial, enfim, por aí vai. Então, de fato, o conselheiro que estiver participando do comitê deve observar toda a normativa aplicável, inclusive o estatuto e o regimento interno do comitê, para que possa, de fato, atuar em todos os aspectos determinados. Muito bem, pessoal. E aí, nós trouxemos aqui esse meu viés de professora, né? Eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho do histórico em relação à construção. Pode falar, Kieran. Mas na sua viés de professora não vai ter prova no final, hein? Só confirmando aqui. Exatamente, né? O CRC tirou o conceito de prova no final, então não vai ter prova, vai ter chamada oral, pessoal. Vou fazer uma chamada oral aqui no final, né? Não, brincadeira, né? Eu gosto de trazer um pouquinho do conceito histórico do que seja e como que foi constituída a ideia do Comitê de Auditoria, né? Então, eu tomei a liberdade de pegar emprestado do IBGC este gráfico aqui, né? Esse infochart aqui de linha do tempo, que está muito bem construído, infelizmente só até 2016. Mas que tem um histórico interessante em relação à evolução do conceito. Então, trazendo um pouquinho para vocês, né, a primeira menção que foi feita em relação a alguma coisa parecida com um comitê de auditoria foi feita em 1939, quando a NICE, nos Estados Unidos, recomendou a constituição de um comitê especial do Conselho de Administração, composto por conselheiros externos ou independentes, que se encarregaria, a princípio, da seleção dos auditores independentes. Então, essa é a primeira menção que a gente tem de alguma coisa parecida com um comitê de auditoria, né? Mas o conceito, efetivamente, com a carinha que a gente conhece, foi trazida em 1992 pelo que é conhecido como Cadbury Report, ou Financial Aspects of Corporate Governance, que foi um relatório que é considerado o primeiro código de governança corporativa do mundo. Então, este documento recomenda que todas as empresas listadas em 92, vejam bem, há mais de 30 anos atrás, tenham um comitê de auditoria que seja um órgão composto por pelo menos 3 conselheiros externos com reporte ao Conselho de Administração, que cumpra recomendações do Conselho de Administração em relação à contratação de auditor independente e que possa proceder à revisão das demonstrações financeiras, bem como aos controles internos e investigações internas antes de que essas matérias cheguem, de fato, ao Conselho de Administração.
Então, aqui é o início da construção do que é hoje um conselho de administração. Obviamente, a partir dos anos 2000, esse órgão, né, e esse conceito foram ganhando mais relevância e foram sendo inseridos nos principais códigos de governança corporativa do mundo e em diversos regulamentos e normas que passaram a exigir a instalação desse comitê. Então, eu não vou passar um a um aqui, porque nós não teremos tempo, né? Nós temos aí mais 15 minutos de apresentação. Mas o papel do comitê de assessorar o de assessorar o Conselho de Administração para a supervisão tanto das demonstrações financeiras quanto da parte de controles foi paulatinamente incrementado e o órgão foi ganhando mais atribuições, inclusa a supervisão de processos de gerenciamento de risco, né, do trabalho efetivamente dos auditores independentes e dos auditores internos, e o estabelecimento de uma conduta ética dentro da empresa. Tá? Então, essa foi a construção. E aí, passando um pouquinho para o próximo slide, onde efetivamente é criado o conceito que a gente tem hoje de comitê de auditoria, foi em 2002 com a abordagem da SOX, né? Ou da lei Sarbanes-Oxley. Então, após aí diversos escândalos entre a década de 90 e começo de 2000, escândalos em governança corporativa, criou-se a SOX, né? Nos Estados Unidos, a lei foi promulgada, e aí sim se trouxe este órgão composto somente por conselheiros independentes, incentivada a presença de especialista em finanças, e aí, como eu comentei com vocês, o especialista em finanças é um conceito muito bem descrito e definido a cada normativa, então é uma definição específica pela SOX, né? Surgiu o conceito de deficiências de controle e ações corretivas a serem apontadas aí, tanto pela auditoria interna quanto a auditoria independente, né? Questões que já estavam em pauta, né, como a discussão com os auditores de questões relacionadas às demonstrações financeiras e questões que impactem as demonstrações financeiras, né, surgiram também as atribuições de recebimento e tratativa de reclamações e denúncias, tanto sobre contabilidade quanto sobre controles internos e questões relacionadas à auditoria. Monitoramento da efetividade dos controles internos e asseguração da efetividade da estrutura do próprio comitê, com um orçamento próprio, para a realização das suas atribuições. Tá? Então, esse já é o formato que a gente conhece, que a gente utiliza, e ele surgiu aí em 2002, portanto, há 20 e poucos anos atrás, né? 23 anos atrás. E aí, passando um pouquinho para frente, eu tinha comentado para vocês um pouquinho sobre comitê de auditoria estatutário, né? Então, o comitê de auditoria estatutário foi trazido no Brasil em 2011. Obviamente, aqueles conceitos que eu comentei com vocês sobre SOX foram sendo incorporados nas diversas normativas mundiais e códigos de governança corporativa ao redor do mundo, né? E aí, em questão de Brasil, foi incorporado também nos códigos de governança corporativa do IBGC, né, desde o primeiro código. Em 2011, a gente teve a CVM 509, né, a Instrução 509, trazendo a figura do Comitê de Auditoria Estatutário. E, nesse caso, quais são as principais diferenças, né, em relação a isso? A principal diferença, gente, as atribuições, deveres e obrigações dos membros do comitê devem estar descritos no Estatuto Social da companhia, né? Deve ter um regimento interno em relação a este comitê, por isso que o Kieran falou, antes de aceitar uma posição dentro de um comitê, é necessário que o conselheiro se aprofunde tanto no estatuto quanto no regimento interno deste comitê para ver se ele consegue efetivamente fazer frente às suas obrigações, né? Aí a gente deve ter reuniões ocorrendo no mínimo bimestralmente, autonomia operacional e orçamentária, ou seja, é um órgão que trabalha basicamente de forma autônoma,
né? Deve ser elaborado um relatório anual resumido, que precisa ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, e o próprio comitê deve ter um meio de receber denúncias, tá? Outro ponto importante, o rodízio de auditoria externa passa de 5 anos para 10 anos, né? Então, é uma das diferenças aí do Comitê de Auditoria Estatutária, e podem haver outras atribuições inferidas pelo próprio Estatuto ou pelo regimento interno, tá? E aí a nossa linha do tempo acaba aqui em 2016, então a gente trouxe aqui algumas novas normativas que surgiram a partir de 2018. Então, a partir de 2018, a gente tem a exigência de novo mercado de instalar um comitê de auditoria, seja estatutário ou não estatutário, para todas as empresas participantes de novo mercado, né? E este comitê deve ser, obviamente, vinculado ao Conselho de Administração com autonomia operacional, como nós já falamos, ou seja, orçamento e cronograma próprios. E este orçamento deve ser aprovado pelo Conselho de Administração, né? Para o novo mercado, o comitê deve ter um regimento interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração. Deve ser composto por, no mínimo, 3 membros, sendo ao menos um conselheiro independente, com a definição muito bem descrita ali pelo regimento do novo mercado. Um especialista em contabilidade societária, nesse caso, o especialista é fundamentalmente um especialista em contabilidade societária, e deve ter um coordenador, que a resolução ali, o regimento do novo mercado indica que é muito importante o papel deste coordenador, e ele é bem descrito ali no regimento, né? Pode falar, Kior. Eu ia comentar, desde essa norma sobre a necessidade de ter comitês de auditoria dentro do novo mercado, a gente tem recebido muitas demandas para ajudar a estruturar, ajudar a definir estatutos, ajudar a fazer o consultoria, o assessoria, ajudando na parte de treinamento, na parte de até fazer certas funções dentro do comitê de auditoria, ajuda aliás, uma das coisas, às vezes, que eu faço é a revisão das demonstrações financeiras e para quem acha que uma demonstração financeira é uma coisa realmente tranquila, eu posso te garantir que normalmente quando a gente revisa, levanta dezenas de pontos de revisão de itens de destaque dentro desses relatórios. Então, a gente tem recebido muito demanda, dado essa mudança da norma, dado o volume de empresas que estão no novo mercado. Então, essa aqui, e inclusive com a norma da CVM, também, acho que no Brasil hoje tem um volume muito maior de comitês de auditoria e a gente recebe muito demanda para ajudar ajudar na autoavaliação, ajudar nos relatórios. Então, tem tido bastante demanda nessa área. Perfeito, Kian. Obrigada pela informação. E aí, a parte interessante aqui, né, foi a consulta pública divulgada em outubro de 24, ou seja, recentemente, no final do ano passado, a respeito de alteração de regras do novo mercado, que propõe, dentre diversas medidas e a respeito do Comitê de Auditoria, a obrigatoriedade que todas as companhias listadas em novo mercado tenham um comitê de auditoria previsto em estatuto social, ou seja, todas as companhias do novo mercado passariam a ter um comitê estatutário, nesse caso, né? Com encontros trimestrais mandatórios, encontros trimestrais com o auditor independente, com registro em ata e ata divulgável, né? E que as companhias divulguem o número de denúncias e as sanções aplicadas pelo formulário de referência. Mas aqui o ponto mais relevante seria, de fato, a instauração aí do comitê estatutário em todas as companhias do novo mercado. Muito bem. Passando para o próximo slide, muito rapidamente, aqui só um dado em relação ao informe de governança corporativa. A gente observa a evolução do ponto 4.3.2,
do informe, né, que seja a equipe de auditoria independente deve reportar-se ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria. E vejam que eu não estou com dados de 2024 aqui, a gente teve um probleminha na amostragem, mas de 2020 até 2023, houve aí um aumento de atendimento a este quesito de 54% para 75%. Ou seja, muitas das empresas aí listadas ainda estão se adaptando, mas houve uma evolução muito forte nos últimos anos em relação ao atendimento da própria atribuição do comitê, né? Então, só para a gente trazer um pouco de ilustração em relação a isso. Pode falar, Kira. Isso, obviamente, o informe é aplicar para as empresas listadas na CVM a partir de 2020 e é super interessante acompanhar as respostas desse informe e a evolução que tá tendo. E aí tem o IBGC publica o sumário disso todo ano e nós temos uma análise detalhada também por item que mostra a evolução das empresas, talvez, e seja uma outra área de evolução da governança corporativa que muitos comitês de auditoria discutem e avaliam em termos da evolução da governança das empresas. Então, acabou sendo o objetivo, obviamente, é que todas as empresas têm esse viés de migrar numa modelo de governança melhor. Então, é uma referência muito legal utilizada no mercado. Isso, lembrando que o modelo deste informe é pratique ou explique e autodeclarado, né? Então, as empresas estão, de fato, se adaptando a uma prospectiva regra, de uma forma seguindo aí o pratique ou explique, né? Bem interessante. Vamos lá, passando rapidamente aqui, senão eu vou estourar um pouquinho o meu tempo. Vamos falar um pouco de processo de avaliação do comitê de auditoria. Então, a maior parte dos comitês de auditoria realiza efetivamente uma avaliação anual do seu desempenho, né? E para FPIs, inclusive, o padrão de listagem exige esta avaliação. O que ocorre é que, muitas vezes, estas avaliações cobrem tópicos relacionados apenas a questões mais pontuais ou operacionais, como, por exemplo, a composição do comitê, a definição da agenda, a eficácia de materiais, o número de reuniões ou tópicos semelhantes. E o ideal é que, efetivamente, o questionário, né, ou o processo de avaliação seja coberto por outros aspectos inerentes ao comitê de auditoria, como não somente a abordagem das demonstrações financeiras, mas a abordagem em relação ao auditor externo, à auditoria interna, ao programa de compliance e ética, a questões de risk management, né, de gestão de riscos, bem como fraudes e controles internos relacionados atualmente não só a finanças, mas também a questões de ESG. Né? E aí, Kieran, você gostaria de falar um pouquinho sobre o Conselho de Administração? Isso. Eu acho que dentro desse tópico de avaliação do Comitê de Auditoria, dentro do ambiente do Sarbanes-Oxley, o Comitê de Auditoria faz parte dos controles internos da empresa. Então, normalmente tem um processo de avaliação do Comitê de Auditoria e dentro da avaliação dos testes do auditor, essa é uma das áreas que a gente foca. Então, e muitas vezes a gente ajuda nesse processo de avaliação. Muitas vezes a gente faz diagnóstico, dá dicas para a evolução. E também tem, obviamente, o processo, dentro do processo de auditoria dos controles internos, tem esse processo de avaliação também. Perfeito. Eu tenho mais 1 minuto, mas eu vou estourar em 4 ou 5 minutos o meu tempo para que a gente consiga falar do planejamento dos trabalhos em 2025, que é um tema muito importante. Então, o que nós trouxemos aqui são os pontos de atenção que nós temos observado no mercado, nos clientes e no cenário Brasil e mundo em relação ao que deve ser efetivamente observado e trabalhado dentro do âmbito do Comitê de Auditoria. Então, o primeiro ponto de atenção para o novo ciclo,
obviamente, o cenário macroeconômico, com suas implicações para a organização, incluindo aí inflação, a alta da taxa de juros, né? Ou seja, a gente está trabalhando aí com um cenário de Selic a 14 e alguma coisa por cento, um câmbio volátil que deve impactar, né? Todos esses fatores devem impactar no custo de captação, no custo de investimento, na rolagem de dívidas, sem falar na turbulência geopolítica interna e externa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado. Obviamente, mudanças no arcabouço tributário podem trazer impactos relevantes dentro da organização, e aqui a gente considera a reforma tributária de consumo. Não vou entrar em detalhes em cada um desses aspectos, porque cada um deles daria um webcast separado, né? A reforma do IR, que foi definida no final do ano passado, que deve passar pelo Congresso no começo desse ano, preços de transferência, e adoção parcial do Pilar 2 via adicional de contribuição social. Outro ponto de relevância, a utilização de AI e implicações para a organização, e aí especificamente estamos falando de implicações no sistema de controles e na cibersegurança da organização, né? Obviamente, a agenda regulatória é algo que sempre deve ser acompanhado, então estamos falando aí de CVM, SEC e outros órgãos fiscalizadores que sejam setoriais, né? Podemos falar também da PL 2581 de 23, que configurou instrumentos de proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos, e aí sejam esses praticados no mercado de valores imobiliários, no mercado de valores mobiliários, seja por companhias abertas ou não, tá? Então, é um tema a ser observado na questão do sistema de canal de denúncias. Obviamente, itens recorrentes, como cronograma e orçamento, são sempre discutíveis no âmbito do planejamento dos trabalhos do Comitê de Auditoria, né? E aí, eu não poderia deixar de colocar um slide somente para a divulgação de ESG, que é o meu tópico aqui de especialidade. Trouxemos aqui, em primeira instância, né, a aprovação da 15042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Então, finalmente, parece que no Brasil nós teremos aí um mercado regulado de créditos de carbono, e juntamente com isso veio a resolução da CVM e a orientação técnica do ACPC 10, com a forma de contabilização dos créditos de carbono, allowances e CBIOS, né? Então, questão fortemente observável dentro da definição tanto da estratégia em ESG, quanto da contabilização, né, desses instrumentos. Entendimento de riscos e oportunidades em ESG para a organização e como isso impacta demonstrações financeiras. Entendemos que estes trabalhos já deveriam estar em andamento, né, desde pelo menos do ano passado, mas devem continuar em andamento. Entendimento e supervisão das novas normativas, né, estamos falando aí de ISSB, CSRD, SEC e outras novas normativas regionais ou de segmentação, setoriais, que possam vir a impactar os negócios. E dentro disso, né, a supervisão dos processos e controles em ESG, incluindo coleta de dados, sistema de controles, divulgação de informações, envolvimento da auditoria interna e, finalmente, da auditoria externa com o processo de asseguração em ESG. Então, aqui a gente poderia esperar, né, uma preparação de um primeiro relatório em 2025, mesmo que seja um relatório teste, já com uma simulação de asseguração para conforto da organização, né, quando a normativa for efetivamente aplicável, com a escolha do assegurador, obviamente, né, definição do nível de asseguração e resultados dessa asseguração com pontos de melhoria. Então, esses eram os aspectos que eu queria efetivamente trazer para vocês em relação aos trabalhos e ao planejamento dos trabalhos. Ultrapassei 4 minutos do meu tempo, Kieran, perdão, e gostaria de passar, se o Marcos Paulo estiver conosco, a palavra para ele para comentar sobre o nosso Transparency Report. Muito obrigada a todos. Isso, muito obrigada, Melissa. E aí, talvez o ponto aqui
dentro do ambiente do Comitê de Auditoria, tem aquela parte de interação com os auditores e a avaliar o trabalho dos auditores, e dentro desse aspecto tem um relatório publicado pela PwC anualmente sobre a qualidade de auditoria. E Marcos Paulo, você está conosco? Estou sim, Kieran. Legal. Você quer fazer sua apresentação, sua auto-apresentação? Claro, fico feliz de participar novamente, Kieran. Obrigado pelo convite. Eu sou Marcos Paulo, eu lidero a área de qualidade dentro da nossa prática de assurance. Minha autodescrição, eu sou um homem branco, estou com uma camisa azul escura. Como eu brinco com o Kieran, meu cabelo, eu já não sei mais de cor, é mais fácil falar quase branco, mais fácil de escrever assim. E estou aqui atrás de mim uma janela, uma claridade bem forte nesse momento. Então, Kieran, muito obrigado. E aqui falando muito rapidamente sobre esse ponto do nosso Transparency Report, só para dar o contexto para as pessoas que estão nos escutando, na prática da auditoria independente, existem normas que regem o sistema de qualidade, para que um trabalho saia de qualidade. E aí existem duas dimensões importantes. Uma, naturalmente, a norma que rege a qualidade de cada trabalho de auditoria feito, né? E aí o grande guardião da qualidade dos trabalhos é a pessoa que está assinando, né? No nosso caso, a gente usa a terminologia de engagement leader, é o líder daquele trabalho. Ele tem que garantir vários aspectos de qualidade, que ele tem as pessoas certas, que ele envolveu especialistas, se tem um tema mais complexo, que ele consultou a área técnica. Então, ele é responsável por garantir a qualidade dentro de um trabalho e garantir que aquele trabalho foi feito de acordo com as normas apropriadas. Mas existe uma outra dimensão da gestão de qualidade que afeta as firmas de auditoria independente como um todo, né, na sua prestação de serviço. Então, aqui a gente está falando de independência, é um exemplo muito importante dentro do arcabouço de processos que garantem a gestão da qualidade no nível da firma, né? Então, são duas normas distintas, uma no nível do trabalho, outra no nível da firma. Independência, como eu falei, uma área super importante, mas treinamento, o auditor precisa estar constantemente atualizado em aspectos contábeis, como ele está mostrando aqui, sempre tem temas novos, aspectos de auditoria também. Então, treinamento é outra, designação das equipes é outra área, tem uma série de áreas importantes pensando na firma como um todo. E aí, ambas essas dimensões precisam ser constantemente monitoradas para ver se esses processos no nível da firma e no nível de cada trabalho eles estão funcionando. Então, as firmas precisam ter isso, né? Existe uma nova norma, a ISQM1, ela é relativamente nova, né? Ela entrou no ano passado a obrigação de novos processos, novos requerimentos, e que a própria firma precisaria se autotestar nesse sentido, né? Então, todas as firmas fazem um processo de asseguração. E também a firma precisa ter, nesse processo geral, mecanismos para garantir que os trabalhos estão sendo feitos de acordo. Então, existe uma amostragem, uma revisão independente para garantir isso. Isso é só no nível da firma. Mas, como eu brinco às vezes, né, Kieran? O auditor, para quem acha, poxa, eu estou sendo auditor, o auditor às vezes é duro comigo, o auditor também é muito auditado, né? Então, se a firma de auditoria quer ser registrada na CVM, a CVM vem e faz uma avaliação periódica, tanto no nível da firma, como eu falei, de qualidade no nível da firma, quanto no nível de trabalho. Ele pega alguns trabalhos sujeitos à CVM e vão olhar para ver se ele está bem feito. Isso vale para a CVM, isso vale para o regulador americano, como estava falando aqui, isso vale para um banco central, né? Então, e além disso, mesmo que não tivesse nada dos reguladores, o que tem o tempo todo, existe também a regra do peer review. Uma firma de auditoria precisa contratar uma outra firma de auditoria que vem periodicamente e faz uma revisão nessas duas dimensões também, no nível da firma, e também pega alguns trabalhos e vê se esses trabalhos estão bem feitos, estão feitos em conformidade com as normas. Então, como é que isso chega agora aqui nesse ponto? Como é que a firma, então, presta contas para os órgãos externos do resultado de todo esse monitoramento, seja interno ou seja de reguladores? Na PwC, isso vem uma figura do que a gente chama de Transparency Report, um reporte de transparência, e que a gente conta, dá alguns detalhes do que a gente acha que é relevante do nosso sistema de gestão de qualidade. Independência, como é um item muito importante, que acho que todo mundo de governança
precise, deve saber, né, como a firma tem se monitorado, se tem exceção, se não tem. Então, esse é um tópico que está lá no nosso Transparency Report, dentre outros vários, né, que formam o nosso sistema de gestão de qualidade. Todo resultado, se a CVM, por exemplo, vem revisar a firma, está ali apresentado qual foi o resultado, se todo ano a gente tem essa revisão feita por pessoas externas, todo o resultado é colocado ali também. Então, a gente entende que esse é um... E a própria ISQM1, essa norma, ela exige que cada firma de auditoria tenha um canal de comunicação do seu sistema de gestão de qualidade para órgãos de terceiros, principalmente para aqueles responsáveis por governança. Então, a nossa tradução desse requerimento, a melhor forma que a gente entende de fazer é criando esse relatório, Kira, né, de transparência, em que a gente presta conta de vários temas, né, até da forma como as pessoas... A gente tem o nosso GPS, por exemplo, como todas as firmas têm, né, que a gente vai e pergunta para as pessoas a percepção em várias dimensões. O resultado, os principais resultados do GPS estão ali dentro do Transparency Report. Então, é uma foto bem abrangente dos mecanismos de qualidade da firma, eu diria. Marcos Paulo, neste relatório, eu notei que tem um volume muito grande de KPIs, tem um volume muito grande de informação. Então, acho que para quem... acho que é interessante em termos de... Acho que muitos deles são vinculados com aquelas recomendações que nós temos em termos das informações que o Comitê de Auditoria deveria receber do auditor. Então, eu achei esse relatório ele é super interessante pelo volume de informação lá dentro, que em tese, acho que a maioria das empresas deveriam ter, de novo, a transparência que tem, tipo, ele mostra a comparação dos anos e ele mostra como se colocou KPIs desde as revisões de qualidade, desde quantos sócios que tem, quantos anos de experiência tem, quantas horas de auditoria tem, quais foram os resultados dos processos de revisão interno e externo. Está vendo que tem 61 páginas no relatório e cobre um volume grande de áreas, tanto em inspeções internas, externas. Então, eu acho muito bacana esse volume de qualidade para quem quer acompanhar o seu auditor e ajuda a fazer a avaliação do auditor. Então, perfeito, Kira. E ele é formado com base nos insights mesmo dos leitores, incluindo, obviamente, essa dimensão dos responsáveis pela governança. Então, tem temas que a gente vem colocando, aqueles temas que a gente tem sido mais questionados ou indagados, a gente tem procurado colocar lá porque essa é a ideia mesmo, de ser o mais transparente possível no que é de interesse dos leitores. Um exemplo bom, além dos KPIs, normalmente os responsáveis pela governança nos perguntam, mas como vocês estão inserindo novas tecnologias no trabalho de vocês? Essa é uma pergunta interessante, né, que a gente tem recebido. Então, o Transparency Report conta um pouco da nossa história de transformação digital no processo de uma auditoria, por exemplo, já uma resposta a essas indagações. E ele é um relatório vivo, se comparar com o de 24 com 23, ele já é maior, ele é mais abrangente nesse sentido, né? Então, veremos o que 2025 vai trazer, né? Isso, e talvez outra coisa, ele sempre tem pelo menos o volume igual do ano anterior, então ele é um compromisso de transparência em termos de ter uma sequência de dados consistentes sendo reportados. Então, acho muito, muito legal para ter isso como referência para quem quer avaliar os trabalhos realizados pelo auditor. Um último comentário, Kira, é que para quem está no mundo americano de SOX, sabe mais do que eu vou falar agora, que sai um relatório sobre os controles internos, né? O auditor ele opina sobre os controles internos. E no fim, a opinião os controles internos eles são confiáveis o suficiente para garantir o processo de Financial Reporting. No Transparency Report, o que a regra exige é um pouco isso também. Você se monitora, você faz seus testes, vem regulador, vem um monte de gente que faz seus testes e no fim você tem que considerar todas as informações internas e externas
e chegar à conclusão se o teu sistema de gestão de qualidade interno, se os seus processos, eles também passam, eles são suficientes ou não. É quase binário, como é o SOX, né? Então, o relatório nosso das Report, ele também tem esse requerimento de informar os nossos leitores. Olha, a gente tem esse processo e ele realmente ele é suficiente, ele é adequado ou não é. Se não fosse, tivesse uma Mathieu Weakness no linguajar do seu BI, né? Aí teria um outro disclosure, no sentido de transparência, como você falou. O que não é o nosso caso, felizmente, né? Isso. E tô vendo aqui, tem perguntas do público aqui, como acessar o Transparency Report de 2024 da PwC. Aí, ele foi uma das publicações que eu citei no início. Então, quando você entra na sua aba de publicações, você vai ver que uma das publicações é o PwC Transparency Report 2024, que é o relatório da PwC Brasil. Aí, todo mundo, é uma publicação gratuita que todo mundo poderia acessar. Não, legal, muito obrigado, Marcos Paulo. Espero que todo mundo agora tenha acesso ao relatório. Fique à vontade de olhar, revisar, criticar. Aí, se tiver alguma sugestão também de outras informações que você acha interessante, por favor, nos mandar, porque a gente sempre recebe o reporte baseado no feedback sobre esses relatórios. No Transparency Report, eu apareço ali, Kira, e tenho meus contatos. Fico à disposição para qualquer insight, feedback, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, viu, Kira, pelo convite. Legal, muito obrigado, Marcos Paulo. E aí, com isso, vamos falar com Karen. Karen, você está conosco? Estou aqui sim, Kira, estou com vocês. Obrigado. Karen, estou vendo aqui que nós temos um monte de perguntas do público. Eu estou pensando se você não quer responder algumas dessas perguntas do público primeiro. Tem algumas perguntas que eu também passei ali, que são aqui já na 46, obviamente que a gente não vai ter como passar todas elas, né? Mas foi interessante, eu estou trazendo uma fala sua, da Melissa também, e veio isso muito nas perguntas. Qual que é essa diferença entre CF e Comitê de Auditoria, né? Então, a primeira coisa que é fundamental que todos tenham em mente é que isso faz parte do arcabouço de governança. Então, não tem mais e menos importante. A gente tem que dar a importância correta para as funções que cada um deles se propõe a ter dentro desse arcabouço de governança das companhias. Sem todos esses atores trabalhando bem, a gente vai ter uma fraqueza de alguma forma na governança, o que é péssimo. E aqui a gente pode falar de novo mercado, a gente pode falar de Bacen, SUSEP, ou mesmo para empresas familiares, ter um bom arcabouço de governança é fundamental para que a gente evite qualquer tipo de dor de cabeça lá na frente por erro, por fraude, por não conformidade, assim por diante. Então, tendo isso em mente, né, a gente tem que saber que o Comitê de Auditoria ele vai se reportar para o Conselho de Administração. E Conselho Fiscal vai ser o que? Os olhos dos acionistas, então da Assembleia de Acionistas. Eu acho que partindo disso a gente consegue separar bem o que um e outro faz, né? Então eles têm que ter diferenças de atuação, até porque eles se reportam para pessoas, para atores diferentes. Então a gente pega o Conselho Fiscal, que é um órgão de fiscalização. Ele examina e vai aprovar ou reprovar as demonstrações financeiras. E essas demonstrações financeiras, a sua preparação é acompanhada pelo Comitê de Auditoria. Então, aí a gente já vê uma diferença entre um e outro. O Comitê de Auditoria ele precisa se preocupar muito majoritariamente, precisa ter um interesse muito grande, estar preparado para responder e atuar em relação a controles internos da companhia. Já o Conselho Fiscal ele tem que fazer denúncias de fraudes, por exemplo, de erros ou de não conformidades. O Comitê de Auditoria ele vai conversar com o Conselho de Administração, com a auditoria interna, com a auditoria externa, com os demais comitês que existem. E o nosso Conselho Fiscal ele vai diretamente se reportar à Assembleia de Acionistas. Então, essa é uma pergunta que veio, e a gente conseguir fazer essa boa distinção desses dois órgãos e dar importância para os dois, eu acho que é o começo para a gente ter um bom entendimento aí das diversas perguntas que foram efetuadas, né? Legal. E tem, então, vamos ver, aqui de Paulo Aracaki perguntando sobre o requerimento de independência e política disciplinar, se deveria ser solicitado esta confirmação de independência dos auditores. Então, sim.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que dentro do que os auditores externos, né, os auditores independentes, têm reuniões periódicas com o comitê de auditoria, ou COAUD, além de falar sobre controles internos, erros identificados, o auditor precisa falar sobre o planejamento dos trabalhos, o auditor precisa ser independente em todos os momentos no seu trabalho de auditoria. Então, obrigatoriamente, o auditor precisa reafirmar sua independência dentro da organização. Além disso, né, trabalhos além da auditoria, uma empresa de auditoria também pode prestar outros serviços para as companhias, mas isso precisa ser do conhecimento do comitê de auditoria, precisa ter aprovação, pré-aprovação em diversos momentos, tá? Então, essa interação com os auditores externos, ela tem que ser constante, tem que ser periódica. Os auditores externos também precisam fazer a declaração para o comitê de auditoria se identificou erro, se identificou fraude, se teve qualquer tipo de dificuldade, por exemplo, em comunicação com a administração, obtenção de explicações. Tudo isso obrigatoriamente precisa ser levado ao conhecimento do comitê de auditoria nessas interações periódicas. Importante dizer também que a gente tem reuniões pré-agendadas, trimestrais, enfim, né, no novo mercado com as empresas, com os comitês de auditoria. Mas se tem algum fato novo que é importante, o auditor também não precisa esperar esses momentos, nem o COAUD precisa esperar esses momentos para falar com o auditor. Essa interação pode acontecer também, se necessário, em outros momentos. Legal. E tem uma outra pergunta aqui do Anderson Nascimento, perguntando como você enxerga a importância do Comitê de Auditoria para a gestão de riscos e controle interno. E estou pensando aqui, aí depende da empresa, porque tem, do estatuto do Comitê de Auditoria, porque tem comitês de auditoria que são envolvidos normalmente em riscos específicos, que normalmente tem, às vezes tem um comitê de risco específica, mas aqueles riscos referentes, normalmente aqueles referentes às demonstrações financeiras e os controles internos das demonstrações financeiras, normalmente faz parte da responsabilidade do Comitê de Auditoria. Aí normalmente eles se envolvem nesta parte, mas nós temos um comitê de risco que cobre outras coisas. E aí tem outra, e está perguntando também de uma outra coisa sobre como o Conselho Fiscal pode identificar e mitigar riscos de fraude e corrupção. Mas aí tem aí volta o tema da responsabilidade do Conselho Fiscal, do que eles, que é muito mais um exame que eles fazem em vez... E às vezes, dependendo da responsabilidade, o foco que eles têm sobre o risco de mitigação pode ser diferente, porque tem vários tipos de programa de mitigação de riscos. Mas é importante também, né, que o próprio COAUD, ele também precisa receber todas as denúncias, o canal de denúncia, né? Acho que isso é importante trazer aqui para o público, que existe canal de denúncia nas companhias e é fundamental que o COAUD, o Comitê de Auditoria, tenha conhecimento e dê as tratativas adequadas para essas denúncias que eventualmente aconteçam. Isso. Aí tem uma outra pergunta aqui, que estava sobre o registro das atas do Comitê de Auditoria e a divulgação dessa. E aí depende do estatuto, que eu já vi atas do Comitê de Auditoria sendo registradas, mas eu vi o relatório, o final de ano, sendo divulgado, naqueles casos que a gente citou de comitê estatutário, e agora, normalmente, a divulgação das atas, acho que depende da empresa específica, e muitas vezes a divulgação depende do estatuto, tem uma divulgação, não. E aí tem um interessante aqui do Paulo Aracaki, ele está perguntando sobre esse tema de Comitê de Auditoria possuir o conhecimento, experiência, finanças, contabilidade e auditoria, mas ele não entra no mérito, não descreve especificamente o que é conhecimento e experiência. Eu diria que tem esse termo, acho que ele tem origem dentro do SOX, quando tem o especialista financeira, e dentro do SOX tem interpretações onde eles descrevem em mais detalhes isso. Acho que seria uma boa referência para fazer essa avaliação.
aí tem outra pergunta aqui de Patrícia Cinda, perguntando o que se espera do relatório, aprovação do salário, remuneração, bônus, os membros do comitê não são funcionários operacionais, o head do comitê de auditoria interna reportando operações para CFO de outra. Acho que essa aqui, então, entre o comitê de auditoria e auditoria interna e comitê de auditoria. Aí essa aqui depende do... Normalmente tem que ter um alinhamento sobre a forma de comunicação entre os dois. E outra pergunta que tem aqui, né, Kiran, que eu achei bastante interessante, eu acho que até que foi o Paulo Aracaki também que fez, falando o seguinte: quem que faz a supervisão, a avaliação dessa autoavaliação do próprio comitê de auditoria, né? Que a autoavaliação, isso, ela precisa ser efetuada e os porquês que isso tem que existir, né? Não é uma função simplesmente, é um checklist, ou não deveria ser simplesmente um checklist, é muito mais para que o comitê avalie seus pontos fortes e fracos, onde é que tem oportunidade de melhoria, desde quantidade de reuniões, a temas que são tratados, se a composição é melhor naquele momento, para o momento que pode ter diferentes comitês para diferentes momentos de uma companhia. Uma companhia que está indo muito bem lucrativa, uma empresa que seja de tecnologia, uma empresa em recuperação judicial, uma empresa de mineração, cada uma tem que ter as suas particularidades e, portanto, tem que ter um comitê com atuações diferentes, né? E essa autoavaliação, ela vem nesse intuito de transparência, ela vai ter certeza que, com isso, oferece uma oportunidade para esse comitê ter certeza que ele melhore suas práticas e processos. E sim, ele pode fazer uma contratação para que haja uma supervisão desse processo da autoavaliação, que também dá mais transparência, né? Então, achei a pergunta também bastante interessante que foi feita aqui pelo público. Isso. E aí tem outro aqui sobre recebimento de denúncias, que em tese, estava colocado que o comitê de auditoria deve supervisionar as denúncias, mas não receber diretamente. Normalmente tem várias empresas, serviços um serviço de receber as denúncias, fazer sumário das denúncias para serem reportadas. Aí talvez o cuidado que tem que ter é ter certeza que a forma que se recebe as denúncias, que a forma de classificação está adequada, que efetivamente você está recebendo todos os denúncias, que a forma de... a gente já viu que talvez o sistema de levantar as denúncias talvez não estava levantando de forma adequada, não estava classificando de forma adequada, então você tem que entender como que é este processo e quais controles que tem para ter certeza que eles são levantados de forma completa e classificadas de forma adequada. E outro tema que eu acho que eu também vi numa pergunta aqui também, né? E falou um pouco sobre a própria autoavaliação. Se chegar à conclusão que não tem, o próprio auditor, imagina a situação do auditor independente, tem uma autoavaliação, etc., mas chega à conclusão que a atuação do comitê de auditoria é falha, por qualquer razão. Ou porque não fez uma boa revisão da sua supervisão das demonstrações financeiras, não houve a periodicidade, por exemplo, das reuniões, não fez avaliação da própria auditoria interna, seja lá qual for o motivo, tem uma avaliação do auditor externo que não tem uma boa atuação do comitê de auditoria. A gente aqui está falando do ambiente Sarbanes-Oxley, né? Ambiente americano, inclusive é um dos temas que pode levar a uma material weakness. Então, esse tema é tão, não é nem questão de grave, é tão importante dentro do arcabouço da governança, que para fins de Sarbanes-Oxley, essa figura do comitê de auditoria é uma figura fundamental para todo o processo de controles internos. Se ele não estiver atuando adequadamente, ele pode gerar um gatilho para falhas de controles internos. Por isso que essa má atuação pode levar, inclusive, a uma material weakness. Eu acho que é muito interessante, a gente não tem essa figura do relatório integrado, do relatório de controles no Brasil, mas eu acho que para trazer essa importância toda que existe, porque tem tido uma convergência dessas normas e do que é pedido de um lado e do outro, é interessante ver o que pode dar de gatilho para fins dos Estados Unidos quando a gente está falando em SOX. Isso, e é interessante que isso, inclusive, é uma
das material weaknesses listadas na norma de auditoria de controles internos, ou seja, é explícito em termos de listar a incapacidade do comitê de auditoria atuar de forma efetiva como sendo um material weakness. Por isso essa autoavaliação tão importante, né, Kira? Isso. E inclusive, muitas vezes a gente ajuda, porque você tem autoavaliação, muitas vezes você tem o chair, o presidente, que vai fazer a revisão da autoavaliação, e no fundo você tem o conselho também, que vai avaliar se o comitê de auditoria está atuando de forma adequada, além desses casos específicos, quando tem o auditor contratado para fazer a avaliação, que tem avaliação independente também. Uma outra pergunta que vem do Marcelo Lopes Filho, perguntando sobre se sempre no comitê de auditoria interno deve ter uma regulamentação interna convergente com a regulamentação do conselho. Isso, então, a regulamentação tem que ser muito bem redigido, porque o comitê é um comitê que, em tese, reporta para o conselho, e a interação entre o comitê de auditoria e o conselho tem que ter uma efetiva comunicação e complementação de papéis. Então, os estatutos são importantes. Aí tem um outro comentário de Marcelo Lopes Filho perguntando se o comitê de auditoria hoje tem uma liturgia sendo muito formal, muitas vezes está formalizado, perde na agilidade e eficácia. E você concorda? E acho que depende muito do comitê. Tipo, eu tenho visto modelos de comitê de auditoria muito ágeis e muitas vezes tem questões que requerem uma agilidade. Tipo, eu posso garantir naqueles temas onde tem temas críticos que impactam a operação da empresa, às vezes, e as divulgações dos relatórios, eu tenho visto os comitês de auditoria sendo bastante ágeis para conseguir atender as demandas. Eu não sei se... deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aí tem uma outra pergunta aqui do Anderson Nascimento, perguntando quais são os principais erros e falhas que podem ocorrer no Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, como evitá-los. Eu acho que a importância, talvez o primeiro, é que entender seu papel, que as pessoas que estão lá são capacitadas, treinadas, entendem o seu papel e suas obrigações, e consegue executar, tem os recursos adequados para executar e o apoio para executar seus papéis. Tem outra pergunta, Marcelo Lopes Filho perguntando sobre existe já maturidade do Comitê de Auditoria para relacionamento com auditores internos e externos para demais áreas de compliance. Tenho visto vários, e a gente vê comitês de auditoria com, por exemplo, uma alocação, acho que foi colocado a discussão de ter um mínimo de uma reunião trimestral com os auditores, mas a gente vê outros casos onde os membros do comitê de auditoria, eles são alocados, pelo menos 2 dias na semana para seu papel. Tipo, dependendo da complexidade da empresa, tem casos onde a alocação de tempo é muito relevante, ou seja, vai de 2 dias por semana até talvez um dia por trimestre. Então, tem uma variação muito grande dependendo da sua responsabilidade e do planejamento. Tem outra pergunta aqui interessante, Kira. Na verdade, tem muita pergunta bacana aqui. Uma das últimas fala assim, se a gente comentaria sobre as responsabilidades do comitê em relação ao ambiente de TI, cyber, etc. Né? O que acontece é o seguinte, quando a gente pega de novo a função do comitê de auditoria, ele tem uma função também de supervisão de controles internos e ele tem como papel revisar a gestão de risco das empresas, identificar quais são os riscos, etc. Então, a empresa, obviamente, algumas vão ter, uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? Quando a gente fala em ambiente de TI e cyber, tem um risco altíssimo, muito maior do que outras empresas, se bem que hoje toda e qualquer empresa tem um risco de TI e cyber que a gente sabe.
Então, sim, faz parte da responsabilidade do comitê dentro dessa função específica que é supervisionar o controle interno. Então, que controles internos que existem, o que está sendo feito. E também é papel do CAUD fazer essa revisão da avaliação da gestão de risco das empresas. Se sequer está numa gestão de risco da empresa, sistema de TI cyber, imediatamente o comitê de auditoria tem que levar isso ao conselho de administração, né, para que os gestores, os executivos passem a fazer também o seu papel nesse sentido. Isso, inclusive, algumas das publicações que a gente colocou no início era para a transformação digital da área de finanças e tem toda essa parte de cibersegurança e nosso mundo está cada vez mais digitalizado, especialmente com a transformação digital da área de finanças. Então, essa aqui é uma área onde se espera que a área do Comitê de Auditoria consiga acompanhar, supervisionar, justamente para conseguir assegurar um nível adequado de controles. E hoje com o de IA extremamente alto, né? Então, com esse, isso. Que ainda é muito novo, mas isso não tem volta e a aceleração do uso de IA está cada vez maior, né, gente? Então, também tem que ser uma provocação que o próprio Comitê de Auditoria precisa ter dentro da sua agenda. Isso. Karen, acho que aproveitando o tempo, talvez vamos falar com Maria José e aí talvez voltamos para ver os outros pontos que você consegue pegar do... Eu estou por aqui, Kiran. O que precisar, eu vou tentar responder aqui também a maioria das perguntas que for possível, respondendo por aqui também no chat. Tá bom? Mas eu continuo por aqui. Boa apresentação para a gente. Legal. Muito obrigado, Karen. Maria José, você está conosco? Sim, Kiran. Muito obrigado. E Maria José, temos algumas perguntas para você sobre comitês de auditoria. Talvez se você pode nos falar um pouco sobre como tem sido suas experiências das interações com os comitês de auditoria e conselhos fiscais. Legal, Kiran. Obrigada. Espero poder compartilhar aqui um pouco da minha experiência, especialmente em comitês de auditoria de bancos e seguradoras de capital aberto e de capital fechado, né? As interações com o comitê de auditoria, elas são frequentes, talvez no mínimo de forma trimestral, mas também em reuniões extraordinárias para apresentação de assuntos específicos, como novas normas contábeis, tributárias ou assuntos específicos que trazem um ponto de atenção a depender do tipo da indústria, né? Por exemplo, em 2023, nas seguradoras ou nos conglomerados financeiros que têm investimento em seguradoras, a mudança da prática contábil internacional para registro de contratos de seguros foi um assunto dominante, né? O processo de adoção dessa nova norma foi extenso, envolveu várias áreas das empresas, além das áreas contábil, financeira e atuarial, e foi necessário um planejamento para que a adoção fosse um sucesso e um monitoramento desse planejamento de uma forma muito precisa. Agora, em 2024, para os bancos, um dos principais assuntos tem sido a nova norma para classificação e mensuração de ativos financeiros. Isso trouxe um maior impacto na alteração dos modelos de perdas com créditos, que é a base para o cálculo da provisão de perdas, e não só isso, também uma alteração na forma da tributação e da dedução fiscal das perdas com crédito. E todas essas normas entraram em vigor agora em janeiro de 2025. Então, apesar de ter sido uma mudança que veio sendo discutida ao longo do tempo, desejada, né, porque já vinha sendo até um questionamento do próprio mercado, né, de uma maior aproximação com as regras do IFRS 9,
e também uma aproximação entre os critérios contábeis e fiscais, trouxe aí um impacto gigante, né, para os bancos. E ela vai seguir sendo um dos principais assuntos, uma vez que determinadas alterações nas normas serão adotadas de forma faseada nos próximos anos. Então, são assuntos que a gente vai ainda continuar acompanhando. Já com o Conselho Fiscal, até pelas características distintas que vocês já comentaram, as interações são menos frequentes, elas atendem uma periodicidade definida no estatuto, né, do Conselho e da empresa, que leva muito em consideração as regras da lei das SAs. Em alguns casos, eu tenho experiência das reuniões de comitê de auditoria acontecerem em algumas reuniões junto com o Conselho Fiscal, mas não é uma prática adotada em todas as empresas. Legal. E estou pensando aqui que nesta área das instituições financeiras e seguradoras, nós estamos discutindo um ambiente complexo, onde tem a regulamentação é complexo, os registros é sofisticado, dados as normas de crédito, e aí talvez requer, talvez uma das áreas que requer uma dedicação maior dos membros do comitê de auditoria. Então, para acompanhar esse nível de complexidade que existe. Uma outra pergunta, qual que é a frequência e como são as formas de interação com esses comitês em uma situação excepcional, por exemplo, e urgente? O presidente do comitê de auditoria poderia ser acionado em qualquer momento, tipo domingo à tarde, pega no celular, liga para fazer um envolvimento urgente, de forma urgente? Como a Karen já bem comentou, se necessário, em situações excepcionais, o presidente de auditoria pode e deve ser acionado, né? E, lógico, situações extraordinárias. E muito importante é que a comunicação seja acessível entre o comitê de auditoria, ou na figura do coordenador, do presidente do comitê de auditoria, e do auditor, tanto do comitê tendo a necessidade de acionar o auditor, ou o auditor procurar o comitê de auditoria. Mas voltando ao início da sua pergunta, de forma geral, como há uma necessidade de apresentação do planejamento dos trabalhos do auditor, essa seria uma primeira reunião e uma etapa muito importante para apresentar a avaliação dos riscos que foi realizada pelo auditor, limites de materialidade que nortearão a abordagem do trabalho de auditoria ao longo do ano. Adicionalmente, nessa apresentação de planejamento, também são informados quais serão os trabalhos que será realizada a utilização de confirmação de terceiros, né, que é o processo de circularização, quais são as principais reuniões que o auditor planejou para ter com a alta administração da empresa, qual vai ser o cronograma de trabalhos, qual que é o plano de uso de ferramentas digitais e de tecnologia aplicada nos trabalhos de auditoria, e isso depende também do nível de maturidade, né, desse ambiente tecnológico da empresa, eventual apoio de especialistas, qual vai ser a abordagem do auditor e testes específicos realizados relacionados ao processo de prevenção de fraude, entre outros. E nessa apresentação também é importante questionar os membros do comitê de auditoria se, do ponto de vista deles, existe algum risco, alto risco, que não foi abordado pelo auditor, ou alguma preocupação específica que eles gostariam de compartilhar e que, nesse momento de planejamento e início dos trabalhos, o auditor poderia considerar nos seus trabalhos.
A depender da periodicidade de divulgação das demonstrações financeiras, anuais ou intermediárias, a depender da estrutura da empresa, o auditor apresenta o resultado dos seus trabalhos ao comitê de auditoria antes da emissão das demonstrações financeiras. E, finalmente, também é necessário que o auditor apresente os principais pontos de controles e aspectos contábeis de aprimoramento contábil que foi identificado durante o seu trabalho. Especialmente se identificaram deficiências significativas ou assuntos que julguem importante comunicar ao comitê de auditoria, além de confirmar os aspectos de independência, as normas de auditoria, atendimento de treinamentos que são requeridos, né? Um pouco daquilo que, da nossa qualidade nos nossos processos, que nós, como auditor, também temos que atender e comunicar ao comitê de auditoria. Legal. E a gente viu, Melissa apresentou o histórico da evolução do papel do Comitê de Auditoria e sempre se escuta cada vez que tem uma exigência maior, que tem uma regulamentação mais evoluída sobre isso, sempre entra nessa discussão do custo e benefício. E nesse sentido, você considera que o Comitê de Auditoria poderia agregar valor significativo para a empresa e se pode, como que poderia fazer isso? Eu acredito que, sem dúvida, o comitê agrega um valor importante e significativo para a empresa. Dentro desse arcabouço de governança corporativa, mesmo antes de considerar até as normas, né, ou estabelecidas pelo Novo Mercado, regras da CVM ou de Banco Central, dos reguladores, ou as regras americanas, é importante que o comitê de auditoria, sendo estabelecido, né, de forma normativa ou de forma voluntária, ele vai trazer essa boa prática, esse aspecto de governança, a visão dos profissionais, que são profissionais experientes, com diferentes formações e vivências, especialmente se forem independentes, ele contribui com uma visão e um questionamento positivo, né? Uma visão fria, sem os vieses que a administração, que está muito envolvida no dia a dia, pode não ter levado em consideração algum ponto, alguma visão de risco, né? Alguma preocupação. Então, o comitê traz essa visão externa independente que contribui muito para o ambiente de governança e de controles das companhias. Legal. E considerando que já estamos aqui no início de janeiro de 2025, a grande maioria das empresas estão aqui no processo de fechamento e a gente falou da responsabilidade do comitê referente à qualidade das demonstrações financeiras. Você pode comentar um pouco sobre quais seriam os pontos que você considera importantes para os comitês agora no fechamento de 2024? Além dos pontos sobre alteração de normas contábeis, especialmente nessa área, né, de mercado financeiro, que é a minha especialização, e como a Melissa também comentou na sua apresentação, a gente tem um cenário econômico local e global complexo, né, com questões geopolíticas importantes que trazem preocupações adicionais e impacto na alta de inflação, juros, oscilação de câmbio, alterações tributárias que são relevantes, tanto locais quanto, por exemplo, a adoção do Pilar 2, né? E essas alterações tributárias com um prazo longo aí, né, para concluir todas as fases de adoção. Temos também aí um ambiente regulatório demandante que requer uma atenção especial tanto da administração quanto
do Comitê de Auditoria, sem deixar de mencionar, como a Karen trouxe, os aspectos sobre os controles do ambiente de tecnologia, que atualmente suportam a operação, né, das empresas. Esse é um ambiente ali que é pervasivo para diversas áreas, né? Todas as áreas dependem de sistemas, né? Que essa estrutura, esse ambiente de controle de tecnologia, ele seja seguro, e especialmente nos cenários que nós estamos acompanhando, de muitas empresas fazerem uma mudança de plataforma para ambiente em nuvem, upgrade de sistemas ou implantação de novos sistemas, né? Todas essas mudanças aí trazem um risco adicional, além do risco cibernético, né? O risco cibernético, ele traz impactos na operação, como a gente já viu aí casos divulgados na mídia, traz risco de imagem, traz impacto financeiro e empresas de diversos setores. Isso não é mais um privilégio só daquelas empresas que têm uma atuação extensa com o mercado consumidor. Hoje, todas as empresas estão aí sofrendo e suscetíveis, né, a ataques cibernéticos. E a gente não pode deixar de mencionar também os riscos ambientais e climáticos, que trazem impactos direta ou indiretamente e têm sido cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Esse é um assunto que tem sido mais frequente a abordagem nas reuniões com os comitês de auditoria. Isso, talvez uma coisa que você citou era a questão de Pillar 2, que tipo, a nova lei que entrou no final do ano criando esse complemento da contribuição social, e foi interessante que já vi os governos esperando arrecadar já em 2025 bilhões com essa nova lei que cria uma nova base de cálculo e do modelo complexo e já tem novas atribuições, e vamos ter um evento separado ainda em janeiro sobre isso, dado a complexidade disso. Um outro tema seria, se você pode nos falar um pouco sobre como que você acha que os comitês deveriam acompanhar esta parte da reforma tributária, que já temos a reforma tributária do consumo aprovado, tem a discussão de reforma de imposto de renda e o requerimento desse novo relatório do ESG, combinado com essa nova legislação também que foi aprovada no final do ano, que já com a limitação de emissões de gás com efeito estufa das empresas no Brasil, que criou-se, vamos dizer, a regulamentação obrigatória de redução de gás com efeito estufa no Brasil. E como que isso vai ser reportado dentro desse novo modelo de envolvimento do Comitê de Auditoria, com todo esse movimento que tem nessas áreas. Uhum. O que a gente vem acompanhando é que essas mudanças elas envolvem diversas áreas, né, da empresa. Quando a gente fala, mas é uma questão de reforma tributária, então a preocupação do departamento jurídico ou da área tributária. Não, é uma preocupação que envolve sistemas, controles, processos, revisão, eventualmente, né, de precificação de produtos, né, reavaliação de riscos. Então, ele pode ser maior ou menor a intensidade da complexidade, mas é um assunto tanto da reforma tributária quanto o novo relatório de ESG, que requer um planejamento, né? E é um assunto que o Comitê de Auditoria, eu entendo que deve acompanhar bem próximo com a administração,
apesar de alguns aspectos da reforma tributária, como você disse, né, já terem sido adotadas, ela vai ser faseada, né? Então, vai ser um assunto aí a ser acompanhado nos próximos meses, ou melhor, nos próximos anos. Então, ter essas discussões de forma antecipada e fazer o acompanhamento, eu acho que faz parte do sucesso da adoção dessas novas normas que são tão significativas. Legal, muito obrigado, Maria José. Vamos voltar para as perguntas do público e também ver eu não sei se Karen, se você tem anotado alguns ou se a gente pega aqui para ir passando. Podemos ir repassando. Algumas já foi respondendo diretamente para as pessoas também, tá aqui, né? Mas a gente pode voltar aqui para algumas delas. Tem uma que achei bastante interessante também, que é quais são os principais desafios que o Comitê de Auditoria enfrenta na atualidade, né? Então, a gente pode colocar, de novo, toda essa mudança macroeconômica que está existindo, temas regulatórios que têm acontecido cada vez de forma mais rápida, essas mudanças regulatórias. E no Brasil, o tema fiscal, infelizmente, enfim, pode, né, para os tributaristas é felizmente, para quem tem que fazer o levantamento dos impostos é infelizmente, mas todas essas mudanças tributárias que estão acontecendo no Brasil, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio que existe para os comitês de auditoria para fazer esse acompanhamento e para que tenha isso na agenda para dar as respostas adequadas. Legal. Estou vendo aqui, tem pergunta do Vladimir, perguntando sobre como materializa a agregação de valor do Comitê de Auditoria além da visão externa. Eu tenho, talvez na minha experiência, uma das coisas mais interessantes do Comitê de Auditoria é a capacidade de ter uma visão diferente do diretoria, que muitas vezes o diretoria tem que implementar os planos, tem que fazer a companhia rodar tendo uma comitê num nível com nível de independência de avaliar os planos da diretoria, avaliar como que eles estão avaliando e atuando dentro desse ambiente e desafiar e ver se realmente o plano que a companhia está tomando é o melhor plano. E muitas vezes acho que eles têm conseguido identificar riscos e têm conseguido mitigar uma série de riscos, talvez que não eram considerados pela diretoria. Talvez a diretoria, eles são de um trabalho de tempo integral na mesma empresa, talvez não tenham a visão, às vezes, de outras empresas de um outro aspecto e talvez, às vezes, tem uma limitação em termos de certas experiências, de certas áreas. Kira, desculpa. Pode falar. Eu achei que você estava concluindo. Acho que a experiência, né, dos membros do Comitê de Auditoria também. Você pode ter um membro que tem mais a experiência no setor, ou um outro membro que não tem a experiência no setor, mas ele tem uma experiência contábil, societária, ou tributária, ou de tecnologia, né? A experiência dos membros do Comitê de Auditoria enriquece muito, né, essas discussões e os questionamentos e o debate. Legal. Uma outra que veio aqui de Márcia Lopes Filho era sobre como se trata o tema de partes relacionadas. Essa aqui a gente poderia falar sobre vários dias sobre este tema, mas alguns itens que chamam atenção sobre isso. A primeira que acho que tem que ter uma política de partes relacionadas para como que você vai conseguir identificar as transações com partes relacionadas. Ou seja, como que vai... Porque primeiro você precisa ter uma lista de quem são as pessoas e as empresas que são as partes relacionadas para depois criar controles para identificar as transações com essas partes relacionadas para começar primeiro a identificar e avaliar as transações. Mas isso é uma área onde tenho visto os comitês de auditoria gastando bastante tempo em termos de identificar, reportar, que é um requerimento
de reporte de transações com partes relacionadas, tem dentro da leis SAs questões de aprovação, uma série de questões de aprovação das transações e como que você avalia que a precificação de transação seria o valor justo, e tem, tem contratos de longo prazo, muitas vezes com partes relacionadas, e tem todo o processo de diligência do contrato e quanto da governança, como que vai ser dirigido de forma de proteger a empresa. Kira, uma outra pergunta aqui que eu achei interessante que o Giovanni fez, ele colocou a seguinte: se o comitê de auditoria realiza uma avaliação de riscos periódica, e se sim, como que ela é conduzida, né? Então, a Melissa comentou sobre o planejamento para 2025, planejamento do escopo do comitê. Então, no planejamento do exercício, o comitê deve sim já fazer essa avaliação de riscos, mas não deve se ater a esse momento, porque se novos assuntos ou temas surgem ao longo do exercício, o comitê também tem que atualizar a sua avaliação de planejamento e avaliação dos riscos da companhia, para identificar aquelas áreas onde ela tem que atuar de forma mais próxima e onde tem um grande risco da companhia. Também achei essa pergunta aqui bastante interessante. Legal. Aí tem um outro aqui de Manuel Araújo perguntando sobre a interação entre o comitê de auditoria e o comitê de riscos. Tem empresas que às vezes têm um desses comitês e não tem o outro. E é aquela coisa, quando você tem esses comitês, tem que ter um regimento muito bem definido para definir os papéis de cada uma, para evitar superposição de papéis e para aproveitar a interação entre eles. Em algumas situações, Kira, você vê, a gente identifica que tem um dos membros do comitê de auditoria que participa do comitê de riscos, né? Como uma forma de você aproximar o comitê do comitê de risco, né? Dos assuntos críticos. Isso. Aí tem, mas José, tem uma outra, acho que para você, Eliane Araújo Rocha, perguntando sobre, falando que no final da auditoria do exercício contábil, o auditor externo deveria apresentar um follow-up dos apontamentos identificados. Talvez aqui, eu estou pensando em termos de, normalmente em termos dos pontos de controle interno identificados pelo auditor, normalmente tem uma atualização, pelo menos anual, dos pontos reportados. Primeiro que os pontos são obrigatoriamente serem reportados quando o auditor emite uma opinião. Então, tem um dos requerimentos aqui, os pontos de controle identificado na auditoria realizado, que o auditor deve reportar esses pontos de controle para aqueles responsáveis pela governança. E dentro desse aspecto, normalmente você vê uma atualização dos pontos do ano anterior, porque, inclusive, um dos temas que é mal visto, ou seja, que coloca um peso maior em cima de um problema, se o problema persiste. Porque se espera que, na medida que se identifica problemas, que tem uma solução. Só que certos problemas de controle, eles levam até anos para resolver. O relatório de pontos de controle interno, ele apresenta até uma segregação entre o que são os novos pontos e os que são recorrentes, né? E aí os recorrentes são aqueles que não foram solucionados, mas que, sem dúvida, é importante apresentar qual que é o acompanhamento que a administração e o auditor têm feito e a avaliação de impacto, né, desse ponto de aprimoramento. Então, o relatório ele vai ser de conhecimento da administração e do comitê de auditoria e sem dúvida, aí a depender da dinâmica que o comitê de auditoria estabelece com o auditor, ele pode ser apresentado antes da sua emissão, ele pode ser apresentado no final dos trabalhos de auditoria, né? Ele pode ser apresentado numa reunião específica para só debater sobre os pontos de controle, né?
Mas, sem dúvida, como eu tinha comentado antes, esse é um dos itens importantes que o auditor deve comunicar ao Comitê de Auditoria. E, Zezé, é importante também trazer, né, que além de falar que esse é um ponto do exercício, esse é um ponto recorrente, sempre se questionar por que um ponto tem essa recorrência, é fundamental também a classificação. Se for uma deficiência significativa, e quem vai definir se é uma deficiência significativa ou um outro tipo de deficiência é o auditor externo. Em sendo deficiência significativa, além de levar para o comitê, para a administração, isso também deve constar em formulário de referência. Então, é por isso que é tão importante essa discussão toda com os órgãos de governança, inclusive da classificação dessa deficiência, né? Se é uma deficiência significativa ou não. Sem dúvida, né? Em especial para as companhias abertas que têm o requerimento de divulgação do formulário de referência. Legal. E estou vendo que nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Aí talvez eu só vou pedir para os comentários finais. Aqui talvez, Maria José, começando com você, algum comentário final sobre os comitês de auditoria? Acredito que não, Kira. Acho que a interação foi muito ativa aí com o público e se porventura teve algum assunto que a gente não pôde abordar, a gente pode depois responder diretamente. Desejar um ótimo fechamento para todos nós, né? E agradecer a participação de todos. Legal, muito obrigado. E Karen, algum comentário final? Como comentário final, só mesmo um agradecimento aí à participação. As perguntas foram super interessantes, o que mostra que esse é um assunto relevante, um assunto interessante, e trazer principalmente que a atuação de Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, a governança como um todo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente tem que trazer toda a importância e acompanhar esses órgãos de maneira bastante próxima, porque eles são fundamentais no arcabouço de governança das companhias. Legal. E, Melissa, algum comentário final? Oi, Kiran. Gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a todos os participantes, né, por estarem conosco nesta manhã. Permanecemos à disposição, pessoal, para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, inclusive sobre a agenda de 2025 do Comitê de Auditoria, né, sobre o que recebemos várias questões aqui, e desejar a todos um excelente 2025. Muito obrigada. Legal, e obviamente nós temos tido demandar de várias formas ajudando comitês de auditoria. Nós temos um grupo de especialistas que ajudam com vários sentidos, desde montar cronograma, ajudar nas temas técnicas, ajudar na revisão das demonstrações. Então, na medida que a gente podemos ajudar, nós estamos à disposição. E agora aí só lembrando que para todo mundo que ficou conectado por 1h30 das 2 horas, você vai receber um certificado de comprovação de participação no evento. E aí chegamos no ponto mais importante do webcast, quando Rael vai anunciar quem levou o chocolate. Olá, Kirian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Giovanni Baldan, da cidade de Matão, no estado de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Giovanni. Vamos pegar seus detalhes para te mandar o chocolate. E aí, com isso, estamos chegando aqui no final desse tempo. Aí vale notar que na semana que vem vai ter nosso tradicional evento de fechamento anual. E aí vamos trazer nossos especialistas da áreas contábeis, fiscais, regulatórias para falar sobre as novidades e os tópicos específicos técnicos que tem para esse fechamento. Então, tem uma série de novidades técnicas que tem sido tanto, a gente tratou aqui de alguns deles, das regras fiscais, das várias mudanças nas normas contábeis, e aí vamos trazer essas aqui com nossos especialistas para tirar as dúvidas na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira. E aí, nosso evento, como sempre, é aberto e gratuito. Nós agora estamos no nosso 8º ano.
Nós temos feito mais que... nós temos feito centenas de eventos. Os eventos são disponíveis no nosso YouTube, está aberto gratuito para quem quiser participar. A gente agradece a divulgação dos nossos eventos e para vocês, suas equipes, para quem quiser acompanhar, especialmente para na semana que vem, que vai ser nosso evento de fechamento anual. Então, esperamos ver todo mundo na semana que vem. Então, com isso, muito obrigado para todos e todas para a participação e espero ver vocês na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira. E feliz 2025. Obrigada.